gente não pode esquecer que nesse cenário, o que os Estados Unidos estão fazendo com Moscou, o que os Estados Unidos estão fazendo com Pequim, é exatamente o que eles fizeram contra os japoneses lá na época do que aconteceu no Havaí, na Baía das Pérolas, tá? Quem lembra aí da ofensiva da Baía das Pérolas, né? Que fez os Estados Unidos entrarem no segundo grande conflito mundial, no dia 7 de dezembro de 1941. Todo mundo deve ter visto aquele filme que fala sobre essa história, lá da ofensiva contra a Baía das Pérolas no Havaí. Estou traduzindo o nome do inglês para português, né? Pearl Harbor, você lembra muito bem disso. 7 de dezembro de 1941. Todo mundo acha que do nada, vocês acham que do nada os japoneses fizeram uma ofensiva contra os Estados Unidos? Não. A grande pergunta que eu quero fazer para vocês nesse momento é: o que os Estados Unidos fizeram contra os japoneses para que os japoneses decidissem fazer uma ofensiva contra essa base norte-americana no Havaí? Essa que é a grande pergunta. Você sabe o que os Estados Unidos fizeram contra os japoneses que os levaram a decidir fazer uma ofensiva contra os Estados Unidos? Diz pra mim se tu sabes, né? Se você sabe, fala aí pra mim. O que fez os japoneses fazerem essa ofensiva? E você preste muita atenção. Qual foi a consequência dessa ofensiva japonesa contra os Estados Unidos? A consequência foi o que aconteceu com aqueles a primeira vez que 2 projéteis nucleares foram lançados contra qualquer país, contra os japoneses. Então, eu te pergunto, custou caro essa ofensiva japonesa? Custou caro pra caramba para os japoneses. Deve ter acontecido algo muito sério para levarem ele a ter feito isso. Então, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu, tá? Deixa eu contar essa história mostrando o que o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken está fazendo contra contra Pequim, perdão. E prestem muita atenção. Pequim está debaixo da mesma provocação que Moscou esteve, mas Pequim não está escorregando na casca da banana. O líder de Pequim está sendo mais malandro que o líder de Moscou. Não está caindo na provocação. Presta atenção. Antony Blinken, recentemente, ele disse para Pequim que se eles continuarem apoiando Moscou, eles terão que pagar um preço caro. Qual preço caro? As pessoas não entenderam o problema dessa mensagem que Antony Blinken fez para Pequim. Por quê? Os Estados Unidos estão tentando exigir que Pequim se torne hostil a Moscou, parando de fornecer para Moscou produtos que alimentam a sua base industrial. O que significa pedir a Pequim que se junte ao Ocidente na tentativa de enfraquecer Moscou. Agora, como lembrete que eu deixo para vocês aqui, essa foi exatamente a razão pela qual, durante o segundo grande conflito mundial, o Japão entrou contra os Estados Unidos, porque em uma determinada altura os Estados Unidos deixaram de fornecer petróleo para os japoneses e isso levou diretamente à ofensiva dos japoneses contra os Estados Unidos. Ou seja, foi exatamente isso que levou os Estados Unidos para dentro do conflito, impedir que eles comercializassem petróleo. Esse negócio que os Estados Unidos fizeram contra os japoneses no dia 7 de dezembro de 1941 é exatamente o que os Estados Unidos estão fazendo agora, no dia 18 de junho de 2024, contra Moscou. Eles estão desde 2021, quando o Biden entrou no poder. Eu disse para vocês que a única coisa de certeza que eu tinha quando o Biden entrou no poder é que ele ia querer arrumar um conflito com alguém, porque o Biden é membro do mesmo grupo lá do Obama, e o Obama foi o primeiro e único presidente dos Estados Unidos que ficou 8 anos no poder em conflito. E mesmo assim ganhou o Nobel da Paz, o que é altamente curioso nesse mundo tão estranho no qual vivemos, ok? Então, a mesma provocação que os Estados Unidos fizeram com o Japão e fizeram o Japão responder daquela forma no Havaí e fez com que os Estados Unidos tivessem casus belli, ou seja, causa de entrar, razão para entrar no conflito, é exatamente o que eles estão fazendo agora contra Moscou. Por isso é muito preocupante. Eles também estão fazendo isso contra Pequim, mas Pequim está resistindo à provocação. O líder de Pequim é mais malandro do que o líder de Moscou. Ele está resistindo às provocações, ok? Então,
Quando os Estados Unidos sempre tentou querer trazer alguém para a briga, o que ele fez? Ele deu uma amassada econômica, ele deu uma amassada energética, tá certo? Então, é isso que está em jogo nesse momento. E esse é o exato momento que a gente está vendo uma mudança drástica na história. Por quê? Se você compara 1912 com 2013, você tem uma informação interessante aí nesse cenário. Por quê? Em 1912, os Estados Unidos se tornaram a maior nação comercial do mundo. E o que acontece 101 anos depois? Vamos arredondar para 100 anos. 100 anos depois, o que aconteceu? Se em 2012 os Estados Unidos se tornaram a maior nação comercial do mundo, em 1912, deixa eu corrigir para falar a data certa, se em 1912 os Estados Unidos se tornaram a maior nação comercial do mundo, 100 anos depois, em 2013, foi Pequim que se tornou a maior nação comercial do mundo, tá? Quase 100 anos exatos depois. E em breve, o que eles estão querendo fazer? Fazer com que a moeda de Pequim, que é o Yuan, e a moeda dos BRICS substitua o dólar no comércio internacional. Assim como aquele projeto do Banco das Compensações Internacionais, que eu já falei para vocês, o projeto M-Bridge, que trouxe já os sauditas para dentro de um grupo ali que está usando uma outra moeda digital centralizada pelo Banco Central dos Bancos Centrais, que é o Bank of International Settlements, BIS, o Banco das Compensações Internacionais, conhecido como Banco Central dos Bancos Centrais, ok? Beleza? É isso que está acontecendo diante dos nossos olhos.